Temos uma história muito engraçada de uma senhora com 100 anos que ainda ia à mesma loja, com 100 anos ia à mesma loja que ia quando tinha 20 anos. Isto é verdadeiramente impressionante, não é? 80 anos de experiência, de comércio e de relacionamento com a loja. Nós já tivemos um episódio em que um cliente entrou aqui e estava com uma comoção tão grande que até começou a chorar porque se relembrou de já ter estado aqui com os pais, e essa emoção é um legado muito forte que nós temos. Vêm os filhos e vêm os netos que dizem: olha, o meu avô, o meu pai, manda cumprimentos ao Sr. Pinto, perguntam se ele ainda está vivo, mandam-lhe cumprimentos, e nota-se por aí que eles tinham e têm muito carinho pelo meu pai. O nosso cliente é um cliente muito tradicional, portanto não se pode mudar em demasia, porque senão perde-se um bocadinho a identidade do que o cliente está à espera, mas tentamos sempre fazer um apontamento ao outro para captar a atenção dos nossos clientes. O atendimento é fundamental, um atendimento personalizado, um atendimento em que sabemos do produto, poderemos aconselhar o cliente a nível técnico, mas também aquela palavrinha que o cliente gosta no final. O cliente, quando entra aqui, normalmente sai sempre mais bem disposto que quando entrou, e isso é fundamental. O meu pai trabalhava numa casa, numa confeitaria aqui muito perto, na zona da Boa Vista. Entretanto, resolveu procurar, e este espaço, esta zona não era tão desenvolvida como é agora, há 50 anos, claro, não havia aqui quase nada à beira, mas era uma zona que teria potencial para se desenvolver porque estava no caminho para o centro do Porto. Para ele foi muito árduo, para ele e para a minha mãe, porque eles tiveram anos consecutivos, nos primeiros anos principalmente, que não tinham férias, era chegar aqui de manhã até fechar, e eu lembro-me que isto, houve alturas, durante muitos anos, que isto fechava às 2 da manhã. Sei que toda a gente gosta muito do meu pai e da minha mãe, toda a gente que vem aqui, o meu pai devia ter sido uma pessoa excepcional no tratamento, devia ser predestinado no relacionamento com os clientes, porque toda a gente diz muito bem dele. O Porto sempre foi uma cidade de comerciantes, sempre foi uma cidade muito ligada ao Porto, não é? É importante contar a história do Porto. O Porto chama-se Porto porque tínhamos aqui o nosso Porto. E, portanto, sempre tivemos esta ligação umbilical com aquilo que é a troca e o comércio. E, portanto, considerámos que era muito importante, no início de um fenómeno grande de crescimento do turismo, termos a capacidade, de certo modo, criar as condições para proteger este comércio. E a Câmara do Porto cria um grupo de trabalho, faz isto juntamente com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com o professor Rio Fernandes, um reputado geógrafo da cidade, com conhecimento, um grupo de trabalho, que basicamente anda pela cidade e vai procurar encontrar aquilo que se poderia chamar as lojas tradicionais da cidade. Nós fizemos um observatório do comércio da cidade do Porto e chegamos à conclusão que dos estabelecimentos comerciais que hoje temos na cidade, 4 em cada 10 têm mais de 100 anos. É óbvio que eles hoje podem ter atividades diferentes, mas eles já cá existiam há 100 anos. Portanto, é uma cidade muito antiga, é uma cidade com uma ligação ao comércio muito forte. E nós dissemos, não, isto tem que ser um processo voluntário, tem que ser os comerciantes a querer ter a vontade de ser uma loja de tradição. Essa é a primeira grande questão. Isto não é um processo que se inicia na Câmara, é um processo que se inicia nos comerciantes. O que a Câmara depois faz, e bem, na minha perspectiva, é criar uma grelha que permita que esta classificação não seja discricionária. Estes critérios têm a ver, basicamente, com a longevidade. Primeiro critério, a loja tem que ser antiga. Segundo critério, a loja tem que ter algum modo de continuidade. Nós valorizamos a continuidade. Ou seja, a loja que passa de pais para filhos, ou que passa de uma família para os seus funcionários e que agora estão com a loja. Portanto,
A loja tem que ter este aspecto imaterial. É a questão do património que ela representa, património cultural, a questão do estabelecimento. Temos estabelecimentos com quadros únicos, temos estabelecimentos com uma lógica arquitetónica única, mas para nós mais importante é o lado imaterial, é o lado do produto. O produto é único, não é único. O produto é um produto autóctone, é produzido aqui ou não. Nós temos aqui farmácias que criaram produtos, que têm produtos que foram criados aqui na cidade do Porto. E, portanto, o caráter histórico resulta muito disso. É uma farmácia como outra qualquer. Só que ela se diferencia-se porque ela inventou medicamentos. E depois há um critério importante, diria eu, que é o critério económico. Não é? As lojas têm que ter viabilidade económica, porque consideramos que é aquilo que, no fim, garante a sua sustentabilidade ao longo do tempo. A ideia não é transformar esta loja noutra loja, manter sempre a ligação ao passado, ao presente e no futuro continuar assim. O nosso produto bandeira são os frutos secos, o bacalhau e a imensa garrafeira que temos, nomeadamente vinhos de Porto. Esses são os 3 pilares de produtos que nós temos. Mas depois temos uma vasta gama de bombons, biscoitos, conservas. Tentamos nos adaptar um bocadinho ao longo dos tempos, mas eu diria que frutos secos, bacalhau e bebidas é o nosso principal foco. É um projeto que a cidade acarinha imenso. É um projeto que as pessoas vivem de uma forma muito, muito interessante. Acho que permitiu às pessoas voltarem, em muitos casos, a vivenciar o comércio de rua, que é algo que é muito importante, e, sobretudo, permitiu às novas gerações perceber que é possível ter negócios inovadores, negócios que tenham capacidade de venda numa lógica tradicional, ou seja, o tradicional não significa necessariamente algo que está fora do tempo. O tradicional significa exatamente o contrário. O tradicional perdura porque ele é capaz de ser viável e inovador ao longo do tempo. E essa é a melhor definição de ser tradicional. Eu acho que é importante pertencermos a um projeto que nos une às melhores casas da cidade. Isso traz-nos visibilidade, dá-nos uma certa aura perante o próprio turismo, perante as pessoas portuguesas, sabendo que é uma loja histórica, olham para a Petúlia com outra maneira de ser. Eu penso que a Câmara do Porto também está a fazer um bom trabalho nesse sentido, porque a preservação da identidade da cidade, estas lojas ajudam nesse propósito, não é? A nível de benefícios, temos a isenção de algumas taxas, temos uma proteção geral que nos permite estar um bocadinho mais salvaguardados. Também tivemos aqui umas alterações a nível de obras em que a Câmara financiou, equipamentos frigoríficos, a Câmara disponibiliza formação pós-laboral em vários temas. A Câmara faz uma divulgação dos locais de interesse da cidade e isso para nós é uma visibilidade muito grande e, como digo, a ligação entre o passado, os hábitos e as tradições do passado até aos dias de hoje é o que forma a identidade de um povo e, neste caso, estamos no Porto, a identidade da cidade. Eu acho que o Porto aí, mais uma vez, foi pioneiro. Nós temos um fundo municipal, onde já vamos na 4ª edição, de €500 mil por ano. Portanto, nós já temos €2 milhões alocados às lojas de tradição da cidade, em que as lojas se candidatam e propõem medidas para a melhoria das suas lojas até €25 mil por ano. Primeira grande medida, portanto, no fundo, garantir que a loja melhora a sua qualidade e inova, se sustenta desse ponto de vista. Segunda questão, temos mentoring e consultoria e formação para estas lojas históricas. Temos um apoio do ponto de vista daquilo que são digamos, todo o material temático para as lojas de tradição, quando temos o Natal, etc. E depois temos a nossa plataforma digital, Shopping Porto, que é única também no país, diria eu. Nós temos uma plataforma digital do comércio da cidade, onde temos uma componente das lojas de tradição, que também é muito importante, que permite criar roteiros, portanto, permite fazer com que estas lojas tenham a capacidade de se vender também no online, que é outro aspecto também muito importante do ponto de vista daquilo que é a manutenção da loja enquanto atividade comercial sustentável. Nós então candidatámos, como tínhamos já um historial grande e o nosso nome ultrapassa a cidade do Porto, preencheu logo a quase totalidade dos requisitos. O resto eram requisitos que nós tivemos que implementar, mas coisas simples. Depois, isso trouxe-nos visibilidade, trouxe-nos proximidade com a Câmara, trouxe-nos proximidade com o investimento que possivelmente nós estávamos a pensar fazer mais tarde, pudemos fazer mais cedo
e permitiu-nos também aceder ao convívio com outros proprietários. Temos mais de 100 estabelecimentos já reconhecidos do ponto de vista da cidade. Portanto, acho que isso é muito, muito importante. A questão da ligação que eles têm à Câmara e a capacidade que eles têm também de entrarem nos programas de consultoria, formação, também é muito, muito relevante. Isto não é só investimento em dinheiro, é o nosso investimento do ponto de vista de tempo, do ponto de vista de recursos humanos, do Fórum do Comércio que nós acabamos de criar, também primeiro Fórum do Comércio. No fundo, procurar trazer algo que faça com que o comércio também ganhe. Isto também é investimento. Às vezes as pessoas falam em investimento como dinheiro. Não é só dinheiro, é a atenção e aquilo que és capaz de trazer do ponto de vista de acrescentar valor a uma atividade que é muito importante do ponto de vista da cidade do Porto. É muito diferente adquirir um produto aqui do que adquirir num comércio mais abrangente, digamos assim. As emoções que o cliente nos passa e que nós passamos ao cliente, uma relação de proximidade, nós conhecemos o nome do cliente, estamos com ele várias vezes e esse estar com o cliente é que me cativou também para vir para aqui. Quem é daqui sabe que na Páscoa tem que ir à Favorita de Bolhão, no Natal o bacalhauzinho é da Favorita de Bolhão e essa tradição passa-se de geração em geração, passou dos meus pais para mim e eventualmente passará para os meus filhos. Eu sou um orgulhoso proprietário desta casa e quero também lembrar que não sou só eu, tenho um irmão meu a ajudar-me na gestão da casa neste momento. Os meus pais, felizmente para eles, neste momento já estão a descansar, estão reformados os dois e, portanto, agora somos nós que estamos aqui a tomar conta disto.